Olá, seja muito bem-vindo à palestra Soluções Verdes aplicadas à estabilidade de encostas, ministrada pelo engenheiro ambiental e geotécnico Marco Aurélio, da Vertical Green do Brasil, e foi uma palestra ministrada para os nossos alunos das pós-graduações em geotecnia, com ênfase em estabilidade de taludes e também em geotecnia de barragens e pilhas, e eu resolvi compartilhar com você aqui no meu canal do YouTube. Joia? Então vamos lá! Seja muito bem-vindo a mais um webinar aqui das pós-graduações. Nós temos públicos tanto da pós em geotecnia com ênfase em estabilidade de taludes, quanto da de geotecnia de barragens e pilhas. E hoje nós vamos ter uma palestra sobre soluções verdes aplicadas à estabilidade de encostas, com estudos de casos. E quem vai nos ministrar é o nosso ex-aluno da primeira turma de estabilidade de taludes, o Marco Aurélio Jorge, que é engenheiro ambiental e geotécnico, é coordenador de obras e projetos na Vertical Green do Brasil e também atua principalmente em obras de recuperação ambiental após Brumadinho. Então, vou passar a palavra para ele e deixar aqui os avisos gerais para a gente começar. Você pode deixar os seus comentários, as suas dúvidas aqui no chat e após a apresentação, o Marco Aurélio vai responder essas dúvidas. Combinado? Então, tenha uma excelente palestra. Passo a palavra para o Marco. Fica à vontade, Marco, e muito obrigado pelo convite, né, por ter aceito aí o convite. Fica à vontade. Não, perfeito. Muito obrigado, Klinger. Bom, boa noite. Como o Klinger comentou, eu sou egresso da turma 1 de Geotecnia, já sou, na verdade, até aluno do Klinger de longa data, dos outros cursos dele. Hoje a gente vai trazer a apresentação sobre soluções verdes aplicadas à estabilidade de encostas, principalmente voltado para a questão de estudos de caso, né? Mostrar aplicações dessas técnicas. Acredito que a apresentação vai agregar bastante aos colegas e vai fomentar bastante dúvidas. Tudo que tiver tendo pode ir colocando no chat que a gente responde ao final da apresentação, né? Acaba que o Klinger já até adiantou, né? Eu sou engenheiro ambiental e geotécnico, coordenador de obras e projetos pela Vertical Green, já há mais de 5 anos atuando nesse contexto das obras de recuperação de área degradada, principalmente uma experiência grande em área de mineração, né? Que tem uma demanda muito grande nesse segmento. Quando a gente pensa em estabilidade de encosta, o que que vem à mente, né? A gente aqui que é da turma de geotecnia, que faz os cursos voltados para isso, a gente costuma pensar muito numa estabilidade como um equilíbrio de forças, né? Um equilíbrio de esforços naquele contexto. Então, quando a gente pensa em avaliar uma estabilidade de uma encosta, seja ela rochosa ou de solo, a gente costuma pensar nos esforços solicitantes e nos esforços resistentes daquela encosta. E aí, para isso, a gente até vê nas metodologias, né, sendo uma das principais praticadas para a estabilidade de encostas, solos naturais, o método de equilíbrio limite, que a gente acaba realizando essas avaliações muito com uma modelagem da geometria do terreno, das características geológicas geotécnicas, né? E aí simulamos, então, as potenciais linhas de ruptura, analisando como que se dá esse equilíbrio. Acontece que, quando a gente para pensar nisso, a gente estabelece uma geometria fixa e parâmetros de resistência, a princípio, fixos também. E para que isso realmente ocorra em campo, né, é muito difícil. Por quê? Um processo que nós temos a partir do momento que existe uma obra, uma interferência humana ou mesmo causada por processos naturais de deslizamento, nós acabamos expondo nova superfície aos processos chamados de intemperismo. Então, nós conseguimos pensar claramente em processos de intemperismo de rocha, né? Então, taludes rochosos que anteriormente não estavam expostos e agora estão, correrão risco, por exemplo, de degradação, de rolamento de blocos a partir das suas famílias de descontinuidade e tudo mais, mas o mesmo também ocorre em taludes de solo, né? Então, acaba que as ações ali de intempéricas acabam transformando esse talude de solo, comprometendo tanto os seus parâmetros de resistência quanto a sua geometria. Então, aquela análise de estabilidade que foi realizada no contexto do projeto, muitas vezes ela acaba perdendo a sua validade, né? E é nesse contexto que a gente tem que se preocupar justamente quais são os principais agentes intempéricos. O principal deles, né, sendo o que mais ocorre é justamente a presença d'água, né? Então, nós conhecemos o ciclo da água, onde tem as chuvas, as encostas naturais que muitas vezes já possuem uma vegetação ali prévia e que acabam fazendo a proteção dessa superfície. A partir da ação do homem ou
mesmo eventos naturais que retirem essa camada de proteção, né, nós podemos acabar incorrendo em outros problemas que vão gerar novas movimentações de massa, sejam elas de pequeno porte ou grande. Então, para além das lentes saturações que podem ocasionar a perda de resistência das encostas, nós podemos ter também o carreamento de materiais, entre outros processos conhecidos como piping, gerando vossorocas e fluxos de terra. Quando a gente pensa nessa questão da água, então, nós temos que acompanhar qual que é o caminho que ela realiza a partir da sua precipitação, né? Então, o primeiro impacto da água que a gente vai ter é diretamente na superfície, né? E aí, quando a gente imagina a superfície primitiva, por assim dizer, antes da ação humana, nós teremos superfícies cobertas muitas vezes por folhas, vegetações nativas. Esse material, por mais que ele pareça frágil, ele já traz uma proteção inicial àquele solo, né? E aí, evitando, por exemplo, o processo erosivo que a gente chama de erosão por salpicamento, que é o impacto da gota diretamente sobre a superfície do solo, né? Em questão de execução de prades, já há muito tempo o pessoal pratica, por exemplo, forrações vegetais para poder trazer uma proteção direta e também uma manutenção da umidade para um contexto de plantio. Mas isso aqui já é uma medida de proteção inicial. E hoje, né, no segmento do denominado bioengenharia, o pessoal tem praticado muito as biomantas, né, que são formas mais modernas, práticas e rápidas de executar essa proteção superficial no primeiro impacto da gota de chuva. Só que quando a gente começa a ter uma chuva duradoura, essa água começa a gerar escoamento. E esse escoamento, por sua vez, ele pode encontrar obstáculos, né? Na natureza, esses obstáculos são compostos geralmente por raízes, galhos que possam estar deitados, e eles com isso vão impedir o fluxo d'água livre, né? Diminuindo velocidades e com isso diminuindo a capacidade de carregamento de sedimentos, né? Então, controlando processos erosivos de forma passiva. Quando a gente pensa num contexto de engenharia que busca mimetizar esses meios naturais, nós podemos ter, por exemplo, medidas mais naturalísticas, que eu vou comentar mais à frente, como feixes de ramos, e até em soluções mais modernas, né, como os biorretentores, que a gente também vai abordar. E aí, quando essa água ela acaba juntando um volume ainda maior, a gente acaba tendo os chamados pontos de drenagem, né? Então, os caminhos preferenciais. Normalmente, as drenagens naturais elas são compostas com vegetações altas e resistentes, né, como árvores nas encostas. Nós podemos pensar em mimetizar isso num processo de recuperação, com o uso também de madeira, de pedra, para fazer as chamadas de canais naturais ou naturalísticos, mas existem também soluções mais modernas, que é o que a gente vai abordar aqui principalmente. E aí, por fim, né, depois que essa drenagem ela é encaminhada, ela vai compor o ecossistema. Então, são eles rios de maior porte, todas as estruturas maiores assim da área. Sejam rios, por exemplo, que às vezes não têm a sua vegetação lateral, mas ainda assim não acabam sofrendo processos erosivos, até rios de maior porte, que por qualquer que seja o motivo, perderam sua vegetação ciliar, né, sua proteção natural, e com isso precisam de intervenções, sejam elas uma estrutura de enroncamento, como essa que a gente vê na foto, ou mesmo estruturas, por exemplo, mais, vamos dizer assim, arquitetadas, né, que seriam estruturas, por exemplo, em madeira e pedra, buscando fazer uma dissipação hidráulica, né, uma espécie de escada, ou mesmo canalizações de córregos em soluções que podem ser mais ou menos integradas, como essas aqui que a gente visualiza, né? Então, nesse sentido, surge a engenharia naturalística, né, que busca fazer intervenções geotécnicas que integrem a engenharia e a ecologia, como a gente está comentando. Então, é um segmento da engenharia que deixa de olhar como a natureza como algo primitivo e que, uma vez que ela está deteriorada, a gente tem que fazer infraestruturas artificiais, com concreto, pedra, aço, apenas, ela, na verdade, ela tenta se aproveitar, né, estudar aquele processo anterior, como que a área era originalmente, e tentar reestabelecer, né, a vegetação e a biodiversidade ali existente, justamente entendendo que se aquilo ali existia previamente, ao tentar atingir aquilo novamente, a tendência é que aquela área se estabilize, retome os ciclos que anteriormente ocorriam. Além de, claro, né, essa é uma engenharia, né, metodologias e técnicas que acabam sempre tendo um resultado estético e paisagístico muito positivo, né? Esse segmento ele não é recente, né? Nós temos, por exemplo, o surgimento dessa engenharia na Itália, nos anos 60, 70, né? Em onde surgem empresas, inclusive como a Macafé, num contexto de obras desse tipo. E aqui no Brasil, nós temos, desde o final dos anos 90, uma participação muito grande da Universidade Federal de Santa Maria, inclusive com o Laboratório de Engenharia Natural, que tenta trazer e se inspirar nessas técnicas lá da Europa, trazendo elas para um contexto brasileiro, onde o clima é muito diferente, as espécies a serem praticadas são outras, mas que têm obtido resultados muito expressivos, como a gente vai ver,
né? E aí, nesse contexto, a Vertical Green, que é a empresa que eu aqui estou representando, ela é detentora de know-hows próprios, né? Então, a gente atua há mais de 40 anos no campo de engenharia naturalística, no Brasil e no exterior, né? Esse campo, ele é muito vasto lá fora, como eu comentei. Então, no país de origem da empresa, que é a Itália, ele é muito forte. E aqui no Brasil, a gente está, né, pouco a pouco, introduzindo isso, sendo cada vez mais difundido. A Vertical, ela tem obras ao longo de todo o país, então nós temos exemplos diversos da aplicação dela em todos os tipos de estabilidades, como a gente vai comentar, mas o que eu queria focar aqui nesse primeiro momento é justamente os tipos de técnica, né? Como a gente falou, a engenharia naturalística, ela busca incorporar elementos. A gente pensa muitas vezes numa contenção de talude, numa revegetação, o que quer que seja, pensando muito e simplesmente, planta grama que resolve, né? Coloca uma vegetação forrageira que basta. E, de fato, é, é, a vegetação arbustiva, vegetação forrageira, ela muitas vezes ela basta mesmo, mas nem todo o cenário, nem todo o solo, nem toda a superfície, ela é receptiva a simples técnicas de plantio direto ou, por exemplo, plantio de grama, né, como a gente vai ver aqui mais para frente. E é nesse contexto que surgem alternativas para tentar trazer uma consolidação superficial prévia a essa instalação e implantação da vegetação, né? A primeira técnica que eu queria comentar é a grade viva, né? Então, essa aqui é uma técnica que utiliza madeira para tentar conformar a superfície. Então, imaginemos uma superfície que já houve um escorregamento. A grade viva ela vem justamente utilizando a madeira para formar uma espécie de alvéolos, onde você consegue depois recompor esse material de solo, né? E ela vai estruturar esse material para que ele não volte a escorregar, trazendo assim uma superfície recuperada, né? E capaz de conter o peso, né, estrutural da vegetação que vai vir depois. A gente não pode perder de horizonte que, mesmo sendo um peso pequeno, a vegetação ela contribui sim com peso no maciço. Isso pode, dependendo de como estiver a característica do solo dele, principalmente solos de baixa coesão, causar um escorregamento superficial, né? Então a grade viva ela pode ser praticada nos mais diferentes formatos, utilizando sempre de madeira, como eu comentei. Alinhada a isso, a gente tem, por exemplo, técnicas como paliçadas, biomantas e estacas vegetativas, né, que vão buscar serem implantadas no terreno para a gente poder quebrar a velocidade de fluxo e estabilizar o terreno, né? Então, essas estacas vegetativas normalmente são espécies selecionadas que possuem um sistema radicular grande e com isso, de forma passiva, elas vão fazer uma espécie de grampeamento do solo, né? Claro, não é isso que vai estabilizar o talude como um todo. Todas as análises ainda têm que ser feitas, mas a consolidação superficial, aquela primeira camada ali de 50 centímetros a 1 metro, ela se beneficia demais dessa proteção, seja das espécies arbustivas ou forrageiras, né? Aqui a gente tem algumas fotos de obras executadas pela Vertical na sua origem lá na Itália, né? E aí aqui exemplos de prática, por exemplo, das estacas vegetativas, né? Aqui são feixes de ramo, que fazem a contenção do solo e um disciplinamento da água, né? A quebra da energia. E aí nós chegamos, assim, no que seria a obra mais robusta do ponto de vista de engenharia naturalística, que seria as palificadas de parede dupla, né? Elas são estruturas de contenção, também chamadas às vezes de crib wall ou estruturas de fogueira, que são uma intercalação dessas madeiras para agir como elementos de reforço, atração, enquanto você faz o preenchimento com pedra e ou solo, né? Então você traz ali uma massa adicional ao terreno, conseguindo atingir declividades consideráveis graças a esse conjunto de materiais praticados, né? E a gente tem exemplos diversos de contenções que foram muito executadas na Europa. Acontece que esse tipo de estrutura, ela não se beneficia tanto do clima brasileiro, né? Então, aqui no clima brasileiro, por ser um clima tropical, muitas vezes, por ter um contato ainda com o oxigênio, esse tipo de técnica, ela acaba se deteriorando muito rápida. Então, ela não ganhou um espaço tão grande aqui no Brasil, sendo substituída por versões, vamos dizer assim, atualizadas e aprimoradas, para os novos métodos construtivos, né? Nós temos também as palificadas de parede simples, como eu mostrei uma foto anteriormente. Então, elas são muito utilizadas, por exemplo, para fazer contenções laterais em regiões que têm fluxo d'água, né? Então, são margens de córregos, pequenos encaminhamentos de drenagem, né? E nós temos também a arquebriga, que seria estruturas de madeira já no formato de escadas hidráulicas, né? Que buscam fazer a dissipação do fluxo d'água, ao longo de todo o perfil do terreno. Aqui, ó, mais algumas fotos da prática dela. É realmente uma técnica muito bonita, porém muito necessária de manuseio manual, né? Então acaba que as produtividades, as conformações ficam muito a caráter de uma experiência prévia da equipe, né? E aqui a gente já começa a entrar no segmento da engenharia hidrológica mais moderna, né? Então nós temos, por exemplo, a associação dos biorretentores ao capim vetiver.
O que que são os biorretentores? Eles nada mais são do que cilindros que têm o objetivo de serem apoiados no solo e quebrar a energia do fluxo d'água, seja direcionando eles numa espécie de espinha de peixe para o sistema de drenagem existente, ou mesmo sendo colocados ao longo das curvas de nível para que passivamente eles consigam formar um processo de terraceamento. Então, essa barreira, né, ela acaba gerando aqui um ponto de impedimento para o fluxo d'água, qualquer material que estiver sendo carreado, ele é depositado a montante e passivamente você faz um terraceamento, né, que vai no futuro contribuir com a quebra da energia cinética. O capim vetiver, por sua vez, ele é uma espécie de capim que entra naquele contexto que eu expliquei de um sistema radicular muito avantajado, então ele é muito utilizado, por exemplo, na Ásia, que é inclusive a sua origem, e ele costuma atingir portes, por exemplo, de 1,5 m para fora do terreno, mas o sistema radicular chegando a 3 metros até 4,5 m de profundidade. Então, o efeito do grampeamento passivo que eu estava comentando é muito ativo e presente nessa espécie. O interessante dela também, que torna ela muito viável para o processo de recuperação, é que ela é uma espécie estrangeira, porém não invasiva. Então, é uma espécie que não gera sementes e, com isso, acaba não trazendo uma competitividade para as espécies nativas, né? O local que você planta é onde ele vai permanecer. Então, ele é uma aplicação muito pontual, né, auxiliando nessa recuperação. No segmento dos biorretentores, vale destacar que o material e a densidade do preenchimento desses biorretentores influenciam diretamente na resistência e durabilidade do contexto, né? Então, nós temos biorretentores diversos no mercado, sejam eles preenchidos com palha, preenchidos com fibra de coco de pequeno comprimento, grande comprimento, e isso varia muito no desempenho dessas estruturas. Eu estive comentando aqui, por exemplo, do uso deles como uma drenagem secundária, uma espécie de espinha de peixe, mas isso só pode ser garantido caso o material de preenchimento ele consiga perdurar no ambiente, né? Se for, por exemplo, uma palha que perde volume muito rápido na presença de água, rapidamente esse biorretentor ele vai acabar tendo uma falha em algum ponto e aquele pensamento de aproveitamento para drenagem vai acabar gerando um ponto de fuga que pode, por sua vez, ocasionar um início de um processo erosivo. Então, esse aqui é um ponto de atenção muito grande, porque existe diversas especificações dos biorretentores no mercado e tem que se atentar bastante nisso, na questão do material de preenchimento, né, buscando sempre fibra de coco, que é um material que dura muito mais pelas próprias características dele. Aí também biorretentores de alta densidade para que a gente atinja ali durabilidade de 3 a 5 anos e garanta, né, que a vegetação passe a cumprir o papel que uma vez o biorretentor fez, de haver touceiras que quebrem essa energia do fluxo e tudo mais. Também alinhado nesse segmento, nós temos cada vez mais um crescente uso das biomantas antierosivas, né? Então, essas biomantas, elas muitas vezes são praticadas em paralelo à técnica de semeadura, que já está mais do que difundida a nível nacional, né? Então, a semeadura nada mais é do que um hidrogeteamento de sementes alinhadas a um composto orgânico chamado de mulch, né? Então, é como se a gente estivesse fazendo um paralelo daquele plantio de feijãozinho no algodão, que muitas vezes a gente pratica na pré-escola, aonde a celulose, né, que é o mulch, representado pelo algodão, ele traz a preservação da umidade ali em volta da semente, favorecendo a germinação dela. E aí, claro, nessa mistura você pode colocar diversos outros produtos, como fertilizantes orgânicos, químicos, corretores de solo. É uma técnica muito difundida, principalmente pela sua versatilidade e produtividade, né? A gente acaba conseguindo cobrir áreas gigantescas com plantio e aí com isso atingindo a recuperação muito mais rápida e diminuindo os custos de obra, né? A biomanta, por sua vez, ela é um material, uma espécie de tapete que a gente vai deitar sobre o terreno para substituir aquilo que eu estava comentando originalmente, vamos dizer assim, na mata primitiva seria cumprido pelo conjunto de galhos, folhas e vegetação morta. Então, ela traz essa proteção superficial imediata para o terreno, protegendo ali contra o impacto direto da chuva. Um ponto interessante de comentar é que a presença da biomanta também, devido à capilaridade, consegue reter muita umidade no terreno. Então, a própria vegetação que está ali sendo plantada através da semeadura ou mesmo semeio manual se beneficia, né? Essa retenção de umidade favorece uma mais rápido pega e ela consegue vingar muito melhor. No mercado hoje, a gente acaba tendo muitas biomantas de palha também e outras de fibra de coco, com a diferença de que a fibra de coco, às vezes podem ocorrer biomantas dessas aqui que são fibras de coco, por assim dizer, prensadas, né? Uma espécie de tela sanduíche, e existem as fibras de coco também tramadas e urdidas, que já são no formato de corda. Isso acaba muitas vezes tendo um desempenho diferente, né? Justamente porque nós temos áreas em que você precisa praticar um cronograma muito enxuto
E querendo ou não, se você vai praticar uma biomanta de trama fechada, como essa aqui, né, você acaba tendo que segurar a sua produtividade da semeadura devido à implantação da biomanta, né, que é um trabalho muito menos produtivo por metro quadrado. Já se você tiver uma biomanta de trama aberta, muitas vezes você consegue estar praticando ela, a instalação dela no período de seca, por exemplo, e tão logo começa o período de chuva, você já tem apenas a semeadura para realizar. Então, com isso, você traz antecipações de cronograma e viabiliza obras de recuperação que muitas vezes não podem esperar o início do período chuvoso para começar os seus exercícios, né? Aqui na direita a gente consegue ver algumas fotos disso que eu estou comentando, que a biomanta aberta ela permite não apenas uma semeadura ser feita posterior, né? Porque a semente atinge o solo através da abertura da sua trama, como também ela não é competitiva com a vegetação, né? Muitas vezes na trama muito fechada a gente acaba tendo a vegetação içando a biomanta e ela perdendo a sua função. Já nessas de trama mais aberta, a gente acaba se beneficiando da biomanta por muito mais tempo, porque a vegetação abraça ela e ela acaba cumprindo, né? Um sistema protetivo muito maior. Para quem às vezes tem um pouco mais de familiaridade com espécie de planta e tudo mais, a biomanta ela busca mimetizar o que acontece nas espécies de gramíneas, né? Que nós temos sistemas radiculares muito rasos, né? Nas chamadas estruturas de rizoma, e que vão fazer essa proteção. Então, a biomanta nada mais é do que um material fabricado pelo homem, mas que busca mimetizar o que as espécies de gramíneas já fazem passivamente, até que elas estejam germinadas e voltem a cumprir esse papel. Né? Então a gente acaba tendo obras muito belas, onde a gente pega processos erosivos inteiros e consegue restabelecer com o uso dessas técnicas, né? Uma outra que a gente também trabalha bastante é a geocélula, né? A geocélula, ela é um gel sintético, ela está nesse ramo, e por mais que seja um sintético, o objetivo dela se alinha muito à engenharia naturalística, que é tentar utilizar ao máximo materiais naturais locais, minimizando assim o impacto da obra, né? Então é através da prática, por exemplo, de geocélula, que nós, por exemplo, conseguimos pegar taludes muito arenosos, né? Trazer ali um solo argiloso que muitas vezes é escasso na região, e para que eu pudesse fazer um contrapilamento, né? Conseguisse colocar ali em face ali, eu precisaria de um volume muito grande, eu consigo reduzir, né? Graças à estrutura da geocélula, eu consigo reduzir esse preenchimento para ordens de 15 a 20 centímetros, e com isso, uma pouca quantidade de material orgânico mais coesivo, eu consigo cobrir grandes áreas, trazendo melhor suporte para a vegetação, né? Então, ela é muito praticada nesse contexto de solos mais arenosos para facilitar. Além também, né, nesse caso que eu vou trazer agora, que é de taludes rochosos, né? Então a gente acaba tendo muitos taludes rochosos que correm o risco de um desprendimento de rocha, que podem vir a ser um problema ali para os veículos que passam no local, né? Essa obra aqui, por exemplo, foi realizada em Brasília, onde você tinha taludes rochosos e foram então implantados, né? A geocélula primeiro, o preenchimento com solo e utilização da biomanta e posterior revegetação, atingindo um resultado estético e funcional muito melhor, né? Então você não tem mais esse desprendimento de material, justamente porque tem ali um solo e uma camada vegetativa fazendo, vamos dizer assim, a contenção desse material pedregulhoso, né? O resultado de revegetação é muito mais interessante. E o mesmo também pode ser praticado, por exemplo, para eventuais platôs de aterro que possam ter sido executados, e a gente sabe que é mais do comum do que gostaríamos. Uma execução, às vezes, acelerada, aonde a saia do aterro, o limite dela fica fragilizada, porque o equipamento não chega muito próximo, e aí nessas porções a gente pode correr o risco de ter desprendimentos de solo, né? Então, processos erosivos na face. Caso esse desprendimento ele não ele comprometa a segurança preconizada, por exemplo, na análise de estabilidade, você não precisa vir fazer um contrapilamento gigante na face. Muitas vezes você consegue recompô-la com o uso de geocelo, né? Então, tornando a obra muito mais rápida e efetiva, né? Porque você não precisa tirar material de uma outra jazida, você usa o próprio solo local para fazer esse preenchimento, né? Nesse sentido, também nós temos técnicas de calha verde, que nós entendemos que as drenagens são fundamentais para os contextos da talude, né? Eu não vou entrar muito no mérito, mas as calhas verdes elas acabam utilizando um gel sintético para poder ter o desempenho sem risco de erosão, né? Visto que é solo e vegetação que estão ali na superfície, mas são técnicas que coincidem nesse segmento da engenharia naturalística e, dado a importância da drenagem para o contexto de estabilidade, né? São fundamentais de serem contempladas nos projetos, né? Aqui são algumas fotos que mostram um pouco em maior detalhe essas calhas verdes, né? E é importante dizer que vocês vão ver que as técnicas de engenharia naturalística elas se complementam, porque a ideia de um projeto completo disso é que a gente não necessite de voltar no local para dar manutenção.
Então, a ideia de utilizar técnicas de, por exemplo, drenagem verde, revegetações de face e tudo mais, é justamente para que a natureza volte a assumir o seu papel e você não tenha necessidade de manutenções futuras, reduzindo custos e principalmente uma preocupação do cliente para não ter que ficar deixando vias de acesso de manutenção e outras problemáticas que podem surgir, né? E aí, por fim, nós temos ou uma técnica que também é contemplada no hall das técnicas de engenharia naturalística, que é os chamados solos reforçados vegetados, né? Solos reforçados eles já são praticados há muitos anos no Brasil, né? Então nós temos solos reforçados diversos, sejam eles patenteados pela Husker, pela Macaferri, entre outras, e nada mais são do que camadas de solo compactado intercalados com os elementos de reforço de geogrelha, né? Com a diferença de que, a depender do sistema construtivo que você executa, você consegue posteriormente fazer uma revegetação de face, né? Então, nós, através do solo reforçado, a depender dos esforços solicitantes de projeto, nós conseguimos, por exemplo, viabilizar o uso do material local na recuperação, minimizando assim a necessidade de jazidas que trazem passivos ambientais, ou mesmo, por exemplo, a utilização de material de pedreiras, né? Que querendo ou não também tem seus pesos ambientais. A jazida da pedreira futuramente ela terá de ser recuperada, então, quanto mais a gente puder utilizar material da própria área que está sendo recuperada, mais interessante passa a ser, né? E é importante dizer essa questão que nem todo solo reforçado ele é vegetado, porque boa parte deles utilizam elementos de paramento, né, que a gente chama, que são esses elementos de face, por exemplo, em gabião caixa ou telas hincadas com pedra, né? E aí acaba que você não tem a capacidade de suporte vegetativo nessa face, né? Isso é um sistema bem complexo para que você consiga viabilizar a vegetação sem permitir, por exemplo, fugas de material da porção interna para fora, né? Causando risco à estrutura. Essa questão do como fazer o suporte vegetativo adequado, ele é uma dificuldade muito grande da indústria, né? E vai a cada sistema construtivo buscar fazê-lo. Caso a gente utilize materiais, por exemplo, biomantas muito fechadas, a gente pode ter uma revegetação comprometida, né? Na verdade, o nosso objetivo sempre é atingir revegetações plenas, né? Então, é ter um acabamento vegetativo contínuo, né? E homogêneo ao longo de todo o maciço, para não ter nenhuma porção do solo reforçado exposta, que pode amanhã, futuramente, oferecer um risco, por exemplo, de fuga de material, de solo, o que quer que seja. E aí, o interessante de comentar dos solos reforçados é que, dependendo do sistema construtivo que eles seguem também, eles conseguem ser muito versáteis, eles conseguem assumir formas diversas, né? Então, nós temos, por exemplo, solos reforçados no sistema construtivo Vertical Green Wall, que é o que a Vertical Green trabalha, que, por exemplo, eles se adequam a infraestruturas existentes, né? Então, muitas vezes as obras, elas vão ser executadas em paralelo a estruturas pré-existentes, sejam elas bueiros celulares, bueiros circulares, lançamentos de água pré-existente. Então, o solo reforçado, a depender do seu método construtivo, permite nessa maleabilidade e assumir formas diversas que contemplem e abracem estruturas prévias, né? Não necessitando, por exemplo, obras de compatibilidade como caixas e afins. E aí a gente consegue praticá-los, né, nos mais diferentes cenários, principalmente sendo muito interessantes a prática deles, por exemplo, em margens de rio, né, que acabam sendo ambientes com uma umidade muito mais expressiva e que trazem um resultado vegetativo muito mais satisfatório, né? E aí, essa foto aqui é muito emblemática desse sentido que eu estou comentando das conformações, né? Justamente porque a gente consegue ver um solo reforçado no sistema construtivo vegetado, né? Que ele consegue seguir a curvatura da embocadura do túnel aqui, e aí nós temos a foto da execução da obra, do início da revegetação, e a foto à direita ali é uma foto 35 anos depois da execução da obra, né? Então a gente consegue ver que a obra realmente dura bastante e se integra como preconiza o segmento da engenharia naturalística. E aí são esses os contextos, né? A gente pratica a obra sempre adequando ao ambiente, conforme a necessidade, o desenho, o dimensionamento, é tudo atendendo à necessidade local. Sejam, por exemplo, taludes que escorregam, você pode trabalhar ele escalonado assim para ficar mais integrado. Você pode trabalhar ele em curva, por exemplo, para se adequar ao desenho da rodovia. Você pode trabalhar ele também em curva, por exemplo, para se adequar às margens fluviais, né? E aqui é bem interessante destacar, porque muitas vezes para beiras de rio, o pessoal recomenda técnicas mais flexíveis, dado a insegurança na capacidade de carga da fundação, ou mesmo um risco de adensamento, de adensamento, né? Causando um recalque diferencial.
O solo reforçado, ele se destaca muito nessa capacidade de absorção de recalques, né? Então, o gabião, muitas vezes, ele é praticado, mas o solo reforçado, ele também se destaca demais nessa característica, principalmente pelo fato de que, por mais que o gabião, às vezes, ele consiga deformar, querendo ou não, pode abrir vazios dentro das caixas, permitindo a movimentação de material. Já no solo reforçado, se tratando de solo compactado, né? Essas trincas e vazios elas não tendem a ocorrer desde que a compactação tenha sido adequada. Então, não sendo material tão rígido, tão super compactado, ele consegue se deformar e acompanhar, mantendo a integridade da estrutura, mesmo em margens de rio, né? E aí, essa aqui já é uma novidade da engenharia naturalística aplicada ao Brasil, aproveitando-se dessa conformação das estruturas de solo reforçado, que são técnicas de contenção, você também pode, por exemplo, desenhar sistemas de drenagem, né? Então, desde os mais simples, como canais trapezoidais de drenagem, que vão fazer o encaminhamento do fluxo com a revegetação e integração que a gente comentou, o que a gente mais vê de aplicação disso é a prática, por exemplo, de drenagens adaptadas ao contexto local. Então, por exemplo, nós conseguimos conformar escadas hidráulicas, né, que vão ser posteriormente vegetadas e ter todas aquelas vantagens que a gente comentou do solo reforçado, com a diferença de que você adapta ela conforme necessidade. Então, você não fica preso, por exemplo, às dimensões do terreno, a uma escada hidráulica de medidas pré-estabelecidas. Na verdade, você consegue adequar ela conforme necessidade, inclusive fazendo curvas, como a gente consegue ver nessa imagem seguinte, né? Então aqui é uma canalização, por exemplo, de baixo impacto, onde nós conseguimos ter toda a face interna do canal revegetada, né? Então a gente consegue ter uma integração muito melhor e uma resistência, né, no longo prazo também muito interessante. E aí fica a questão, né? A engenharia naturalística, ela nasce originalmente com esse uso de madeira, pedra e solo, como a gente comentou, mas existem sim sua contrapartida mais moderna. O que acontece é que a gente faz a troca de alguns materiais. Então, em vez de utilizar madeira, que às vezes tem toda uma problemática também da sua origem, né? A gente acaba utilizando, por exemplo, elementos de anteparo, por exemplo, gabaritos perdidos, ou qualquer que seja a técnica do método construtivo. E o mesmo solo que a gente compactava no interior também está aqui presente, só que agora intercalado com elementos de geogrelhas para ajuda na resistência de tração. E tudo isso aqui não quer dizer que uma técnica seja melhor que outra. Na verdade, a gente acaba sempre incluindo num balanço entre o uso de materiais naturais, prazos, custos e qualidade e controle de resistência dos materiais, né? Aonde nas obras mais modernas a gente consegue ter custos muito mais interessantes pela agilidade de execução, controle de qualidade muito mais interessantes também, por mais que a gente abra mão um pouquinho de estar utilizando os geossintéticos, né? Os ganhos acabam se compensando muitas vezes. E aí, eu vou até mostrar aqui a questão de uma obra de algumas obras em destaque, né? Nós temos, por exemplo, obras de recuperação com essas técnicas aqui apresentadas, por exemplo, na Anglo-América, né? Então, uma atividade minerária com grandes bacias de dissipação, onde a gente fez toda uma estrutura de contenção com drenagem embutida e um tanque de detenção, né? Para poder depositar aqui o material particulado que estaria sendo carreado e facilitar a remoção dele antes que chegasse, por exemplo, no corpo hídrico, né? Nós temos também outras obras executadas, por exemplo, em erosões muito grandes na Paraíba, são solos arenosos que acabam atingindo processos erosivos de até 30 metros de altura, e aí essas técnicas naturalísticas, elas cabem muito bem nesse tipo de recuperação, né? Sempre tem resultados muito satisfatórios, como, por exemplo, tratamento de vossorocas, né? Onde a gente, através do retaludamento, do uso da biomanta e dessas drenagens integradas, nós conseguimos recuperar a área e principalmente chegar nesse resultado aqui, que é o maior objetivo, é ter uma área degradada que 3 anos após a obra nós conseguimos ter a recuperação dela, a estabilidade e tudo mais. Porém, o que eu estava comentando, de no longo prazo você não precisa manter caminhos de manutenção, né? A ideia é que a área se recupere integralmente para que sequer pareça que algum dia foi necessária alguma obra ali. É esse o objetivo principal, é trazer os elementos naturais para que eles façam esse papel de manutenção das feições e das resistências e das geometrias que a gente preconiza em projeto, né? E aí isso pode ser praticado, por exemplo, em encostas de menor disposição, como essa aqui, onde a gente tem o que fazer a contenção da encosta e ao mesmo tempo a dissipação hidráulica do lançamento e tudo mais, né? Inclusive, aquele projeto de canalização que eu comentei para vocês, tá aqui uma foto dele um pouco maior, né, nas etapas construtivas, período de seca, período e momento vegetado. E aqui é sempre interessante trazer
Essa é uma foto da região operando em período de seca, né? A gente vê, não consegue sequer enxergar a água. Essa é uma foto da obra operando em período de chuva, e essa é uma foto da obra num momento de cheia histórica que nós tivemos na região, né? Nós conseguimos ver que todo o canal ele foi inundado, né? O rio da região ele subiu mais de 12 metros, e isso, né, querendo ou não, ele é muito impactante para qualquer obra de contenção, né? Só que a resistência da energia eletrolétrica que a gente está trazendo aqui, né? Vamos dizer assim, a resiliência dela, desde que bem dimensionada, bem escolhida na questão de espécie, se obtém justamente no fato de que, mesmo a área sendo impactada desse porte, né, a gente pode ter resultados como esse aqui, onde a área ficou inundada por mais de 3 dias, teve um depósito muito grande de areia, mas o banco de sementes que ali se formou, as estruturas de contenção, devidamente com drenos e tudo mais, evitando-se gerar poros pressões excessivas, né, todo o dimensionamento adequado, permite que a área saia dessa situação e sem a necessidade de intervenção humana, ela chegue a essa situação aqui alguns meses depois, né? Então a gente consegue ver a capacidade regenerativa do que eu estava comentando da obra. E, bom, o estudo de caso que eu queria trazer aqui para a gente, né, é de um dimensionamento de uma estrutura de contenção para essa erosão que a gente vê ao fundo, né, então é uma erosão muito grande na margem de dois rios, e a principal questão é que aqui foi feito um acesso, né, aqui é a lateral esquerda, aonde o bueiro existente por baixo desse acesso, ele ficou numa cota errada. Então acabava que os dois rios, eles se estrangulavam próximo a essa encosta, né, e começaram a solapar o pé dela, gerando esse processo erosivo de tamanho e magnitude. Então, quando a gente vai para esse estudo de caso, quais eram as premissas? Nós buscávamos um retorno próximo à geometria original, né, nessa solução. Nós queríamos uma solução integrada e uma estrutura livre de manutenções. Então, a ideia é que o cliente não tivesse que voltar aqui para ficar fazendo manutenções ou qualquer obra do tipo. Então, com isso, foi desenvolvido o estudo de concepção original do terreno, concepção inicial do projeto, né, onde a gente trabalhou ali as estruturas de solo reforçado em diferentes patamares, encaixada no terreno, buscando mimetizar sua conformação natural. Para a gente atingir conformação original. Para a gente encontrar essa conformação original, nós recorremos a base de dados de imagem de satélite, né, com altimetria, para poder entender qual que era essa geometria e buscar mimetizá-lo, né? Então, em cima disso, foi feita toda a análise de estabilidade tradicional, como a gente conhece, né? Então, a determinação da geometria, dos parâmetros de resistência dos materiais naturais ou os meios praticados na obra, feito toda a análise de estabilidade. Aqui a gente também contou com uma análise hidráulica de uma empresa parceira para poder fazer a avaliação da dinâmica de fluxo, né? Visto que nós temos ali um gargalo de rios, as velocidades do fluxo se aceleram muito próximo à embocadura do bueiro, né? Então, isso é um ponto de preocupação, principalmente porque velocidades de fluxo, querendo ou não, vão causar atrito, vão causar problemas a qualquer tipo de feição que nós possamos ter. Então, em cima disso, dessas velocidades foram propostas proteções de pé, por exemplo, para o bueiro e para o primeiro módulo do talude, né? Essas proteções, então, elas foram desenhadas com base em roncamento, né? Bem próximos ali à região do bueiro, e nós buscamos, então, também avaliar as seções próximas no seguinte aspecto. Como aqui era um ponto muito sensível para a obra, foi cogitado-se a ideia de que esse bueiro, porventura, poderia vir a ser obstruído. Caso ele ficasse obstruído, qual seria o nível d'água, vamos dizer assim, de represamento que chegaria, né? Então foram analisadas as duas seções frentes à geometria do muro, né? Entendendo-se qual que era o nível, o NA máximo desse represamento, tanto por uma feição quanto pela outra. Em cima desses NAs máximos, nós realizamos uma análise de transiente hidráulico, né? Então foi avaliada os possíveis impactos de percolação dessa água ao longo do tempo, né? Então, imaginando que essa cheia ia se concentrar, ia causar a saturação por 8 dias, e depois ia ter um rebaixamento, né? Então, nesse cenário de transiente, a gente avalia o momento crítico ao 12º dia, e, o que o projeto preconiza é que o fator de segurança seja maior ou igual a 1,3 para esse cenário. Nós também imaginamos um regime estacionário, né? Então, aonde a água ficaria ali parada até a cota de cheia de 802, e que também teria de ser atendido o fator de segurança de 1,3. E esses aqui foram os fatores de segurança que a gente obteve. Então, a gente verifica em diferentes cortes, tidos como seções críticas,
críticas do projeto, né, o impacto, né, desses regimes de transiente e estacionários nos fatores de segurança obtidos. Frente a essas análises, a gente detalha então o projeto, né, vem com a especificação das geogrelhas, das estruturas, todo o detalhamento ali de dreno de Tardós que a gente executou. Vale dizer que nesse projeto em específico, em nenhum momento foi identificada a presença freática no Tardós, mas novamente, se tratando de um talude muito crítico, né, de alta importância, optou-se então por executar uma transição de dreno em areia para que impedisse qualquer percolação de água, né, encaminhando ela para uma fundação drenante e posteriormente para o bueiro, para impedir, né, a saturação e eventuais poropressões dentro da estrutura de contenção. Nesse quesito também a gente buscou atender uma drenagem de topo, né, visto que poderia chegar águas vindo de dentro da mata. Então a gente fez o cálculo de contribuição e dimensionamento de uma calha verde, né? Para isso a gente utilizou a topografia e pluviometria fornecidos pelo cliente, fizemos o dimensionamento com auxílio de softwares como o Cisco, né? E preconizando sempre que a drenagem fosse mandada para fora da estrutura de contenção. Então a nossa ideia era captá-la dentro da mata ainda e direcionar para fora da contenção, minimizando por assim os riscos, né? Para isso, a gente analisou a geometria, entendeu aonde que iam ser os divisores de água, né? A drenagem, ela, infelizmente, não poderia ser direcionada apenas para um ponto, nós teríamos que direcionar para dois pontos diversos, e aí nós fizemos, então, todo o cálculo de escoamento, da contribuição de projeto, né, à frente à pluviometria, e aí iniciou-se os serviços, né? Nós trouxemos os biorretentores de fibra de coco, que eu mostrei mais cedo, nós instalamos eles dentro da mata, né? Então, é importante dizer que essa mata não poderia haver a supressão de árvore em hipótese alguma, e sequer também permitia, por exemplo, o acesso de equipamentos mesmo de pequeno porte. Então, foi um trabalho manual realizado, onde nós transportamos esses biorretentores, e aí, sem a necessidade de grandes impactos dentro da mata, nós fizemos a instalação deles direcionando o fluxo, né, para fora da estrutura de contenção, fazendo algumas espécies de bacias em U aqui também, para favorecer a percolação desse fluxo e evitar que ele chegasse superficialmente à estrutura, né, e em alguns pontos executando inclusive canaletas verdes, como a gente comentou, né, então aqui é colocado o gel sintético tridimensional aliado ao biorretentor para poder fazer a captação dentro da área da mata e dar esse encaminhamento, sem necessidade de supressão ou elementos mais robustos. E é claro, dado a natureza da mata, esses sistemas de drenagem, eles eventualmente podem ser deformados, né? Sejam por recalques ou presença de raízes. A ideia de trabalhar com uma calha vegetada é para que isso aqui ofereça uma resiliência, né? Isso aqui consiga ser compatível. Se a gente tivesse uma estrutura rígida, como concreto, meia cana, o que quer que fosse, uma eventual movimentação já seria o suficiente para que toda a estrutura fosse condenada. Então a gente fez essa instalação, né? Aqui estão os levantamentos de medição, onde a gente trameou, como vocês podem ver, ao longo de toda a mata para tentar realmente tirar qualquer contribuição que pudesse chegar à estrutura de contenção, né? E ao final desse sistema, dessa drenagem, nós fizemos um sistema de escada hidráulica, né? Que eu comentei para vocês mais cedo que na metodologia construtiva de solo reforçado verde. E o principal, né? A gente teve que segui-la numa conformação em curva justamente para evitar a necessidade de qualquer supressão de árvore ali, que era realmente uma das premissas básicas. Então, aqui está a calha recém-plantada, após a aplicação da semeadura, uma vista mais alta para a gente poder ver essa curvatura que eu comentei. E essa foto aqui, apesar de ser difícil de ver, na verdade é exatamente o local onde está a calha, né? Ela está completamente integrada em meio à vegetação, como é a ideia sempre da engenharia naturalística, como eu tenho falado, né? Então, frente a isso, a gente tem as fotos aqui da obra como um todo, né? Esse é o cenário original. Esse é o cenário da execução da base rochosa ali de transição, né? Então a gente trabalhou uma base rochosa para dar melhor capacidade de carga ao material. E aí é que esse material preto que a gente consegue ver é um geotexto, né? Que faz a separação desse material granular do material de solo, do solo reforçado, justamente para evitar uma acomatação e uma migração dos finos, podendo causar riscos de erosões internas na estrutura. Então, aqui são as camadas subindo, né, nos diferentes patamares e na conformação preconizada em projeto. E aqui é um vídeo, né, da aplicação da semeadura que eu comentei, que é uma das características que é a metodologia utilizada nesse sistema construtivo para garantir o acabamento vegetativo que a gente tem mostrado, né? Então, aqui uma foto da aplicação da semeadura ao longo de todo o contexto da obra. Então, a gente consegue ver, né, a magnitude desse serviço realizado e mais à frente a gente vai poder ver também os resultados vegetativos alcançados.
Então aqui a gente consegue ver a obra tendo um andamento, né? E esse aqui é a etapa de finalização dela. Vale destacar que esses pontinhos brancos que estão sendo verificados na estrutura são justamente pontos de monitoramento topográfico. Então toda essa estrutura ela foi monitorada para verificar se não estava tendo movimentações exageradas, acompanhar recalques, justamente dado a sensibilidade da obra, como a gente comentou. É importante dizer também que a obra, a geometria dela buscou fazer esses patamares aqui porque existe também um projeto paisagístico, né, que preconiza o plantio de mudas ao longo de todas essas bermas. Então, a ideia é você ter diferentes patamares e plantar mudas que o porte médio de altura delas cubra isso, e a partir do momento que essas mudas estejam na fase adulta, o dossel da árvore, né, o limite das folhas, se conecte um com a outra e você tenha uma continuidade da mata para que você sequer perceba que um dia que houve uma erosão e a necessidade de uma intervenção, né? A ideia sempre é integrar isso no contexto do todo. Essa aqui é a vista da direita e a gente consegue ver, né, tanto que ela se integra na paisagem como um todo, seja vista pela direita, pela divisa ou pelo lado esquerdo da estrutura, ela realmente busca se integrar e atingir, né, as preconizações de projeto, como eu comentei, tá certo? Bom, o que eu tinha para apresentar é isso, Klinger. Deixa eu até tentar fazer aqui. A apresentação acabou tendo um probleminha no slide. Eu vou deixar o slide de capa, mas eu acho que a gente podia ir já para a parte de questionamentos e perguntas e tudo mais. Joia! Excelente, Marco. Muito obrigado pela apresentação, muito esclarecedora, muito bacana. Tenho certeza que a turma já deve estar com dúvidas aí. E é muito bacana a gente ver que, às vezes, a gente está passando por uma rodovia, né? Até mesmo na cidade, e não acha que tem alguma obra de engenharia ali. Às vezes isso é só mato que já está alto, né? Às vezes. Até não tem uma manutenção, dependendo de quem seja o cliente também, né, no final das contas, mas por baixo tem toda uma obra em solo reforçado, né, uma obra verde, naturalística, muito bacana. E agora eu vou abrir espaço para as perguntas, tá? Quem quiser pode ligar o microfone, pode fazer pergunta para o Marco. Aí, Antônio, ó, o Antônio está com a gente aqui. Antônio usou e abusou, gostou até do módulo de geossintéticos lá com a Cristina. Você viu, Antônio? Aplicação com geocélulas também, ó. Quem quiser, pode ligar o microfone e fazer sua pergunta para o Marco. E Marco, como é que o pessoal te acha? Tá aqui os contatos, né? Vertical Isso. Green, o site. Pode falar aí se você Uhum. quiser. Claro. Nós temos o nosso site, né, que mostram essas e muitas outras obras que eu mostrei aqui. Nós temos também o Instagram, né, que é a principal rede social que a gente direciona, onde são postados frequentemente conteúdo e também acaba tendo uma produção de conteúdo educativo, né, explicando parte disso aqui que eu estava mostrando, seja das biomantas, dos sistemas de drenagem e tudo mais. Né. São técnicas, assim, como a gente falou, muito tradicionais lá fora, mas no Brasil ainda são novidades, né. Nós temos o laboratório pioneiro da Universidade Federal de Santa Maria, como eu comentei, mas ainda é uma iniciativa é, muito pequena, né? Nós ainda estamos com um processo de divulgação desse tipo de técnica aqui no país. Professor, eu vou fazer uma pergunta no processo construtivo. Aqui quem está falando é o Valdir, grande amigo do Clíndia. Está Fala, escutando? Valdívio! Então, nós até estamos fazendo um negócio parecido com isso aqui, no Espírito Santo, a BR 259. E quando você falou dessa altura aí da hidrossemeadura, e aí usou sobre o solo o geossintético, a hidrossemeadura não acaba carreando a semente para o pé do talude? Porque aqui nós estamos pensando em fazer manual com medo de haver esse carreamento devido ao jato d'água lá. Como é que é isso?
Não, perfeito, ótima pergunta. O que que acontece? A semeadura, ela é composta por diferentes materiais, né? Um dos principais é o mulch, como eu comentei, e nós também praticamos colantes naturais, né? Então são espécies de resinas que vão fazer com que esse material adira, faça uma boa aderência à superfície, né? É claro, essa aderência, ela não é permanente, então nós precisamos que a semente germine quanto antes para ela mesma poder se fixar, e tudo depende também do solo em que está sendo projetado, né? Não conheço o solo da específica região que você está comentando, mas se ele tiver características arenosas, mesmo que o mulch tenha essa aderência ao material, você concorda que o próprio material pode escorregar junto? E aí acaba acontecendo um processo que a gente chama de lavagem, né? As sementes se concentram no pé. Por isso mesmo que a gente tem outras técnicas que favorecem essa pega. Então, sejam em talos de corte, que às vezes são muito duros, nós trabalhamos em parceria o coveamento, a aplicação da geocelo, que favorece essa aderência e o não escorregamento. Mas se o solo for muito arenoso, normalmente a gente acaba trabalhando as geocelos, né, para poder fazer essa composição de um horizonte de melhor capacidade coesiva e que não vai permitir esse escorregamento facilitado da vegetação. Tá certo. Joia! Marco, a Vertical Green hoje, ela presta tanto serviços de estabilização quanto venda de produtos também? Klinger, ainda não. A vertical, a gente acaba que boa parte dessas técnicas são patenteadas, né? Mas o que acaba sendo patenteado é o método construtivo. No caso, por exemplo, do Uhum. solo reforçado, da ecocalha. As biomanta tramada e urdida que eu comentei, ela é sim uma exclusividade de mercado da vertical. Nós estamos, no momento, estudando a possibilidade de abrir isso para mercado. Então, a Hum. alternativa que muitas vezes a gente encontra é aquela de fibra de coco e de palha que eu mostrei. A tramada e urdida ainda é uma novidade, mas nós estamos estudando essa possibilidade de fornecimento para que seja praticada nas mais diferentes casos, tá? O mesmo vale também para os bioretentores, entraria nesse mesmo segmento, já que os bioretentores que a Vertical trabalha são os de maior densidade, justamente porque, na nossa experiência, obtém o melhor resultado no longo prazo. Entendi. O Flávio mandou a seguinte pergunta, já complementando a pergunta do colega, já tive problemas com pássaros comendo semente. Existe algum mecanismo que inibe esse processo? Perfeito. Então, na verdade, essa questão dos pássaros comendo a semente é um dos principais motivos que a gente pratica a biomanta, né? Então, a biomanta, como eu comentei, nós temos o objetivo de proteger a questão da água, mas também a presença de pássaros que comem essas sementes acabam sendo um problema. As biomantas mais fechadas assim, elas acabam até trazendo uma proteção ainda maior para a semente, né? O problema é que às vezes a gente acaba incorrendo até num caso contrário onde o animal pode ficar preso, por exemplo, dentro dessa telinha que contém a biomanta, né? Então a gente já identificou, por exemplo, às vezes pássaro que tentou comer a semente, ficou preso e morreu. Então, normalmente o que a gente recomenda, né, assim, são biomantas que evitam dessas malinhas muito pequenas, que o animal não fique preso, né? Então, são essas similares da foto, ó, costuradas, por exemplo, ou mesmo as de trama aberta, né? Que aí a semente, ela vai ficar protegida pelo mulch que está envolto nela, né? Então, aí é uma boa aí de semeadura com presença de mulch que a gente estava comentando, porque aí o animal não consegue acessar essa semente e a semente, por sua vez, ela consegue acessar o solo e germinar antes que possa ser predada. Beleza, muito bom. Mais alguma dúvida, galera? Fica à vontade, vamos aproveitar aí o Marco Aurélio. É Bom, bacana comentar, ô Clijers, só que para reforçar aquela questão que você até esteve trabalhando nas redes sociais mais recentemente, de que de fato a vegetação, árvores, isso não estabiliza o talude, né? O grande mérito do que a gente está trazendo aqui é justamente no contexto de proteger as feições para que a geometria não seja comprometida e isso sim invalide, né, a análise de estabilidade que foi feita na região. Nós poderíamos eventualmente ter essas proteções, por exemplo, um caso diverso, com uma prática de concreto projetado, o que quer que seja. Acontece que isso tudo tem um custo, né, associado, um impacto visual também, e querendo ou não, ainda assim necessita de manutenções. Muitas vezes a gente vê concretos projetados que não contemplam sequer barbacãs e podem apresentar patologias e no longo prazo vir a serem comprometidos. excelente. E uma curiosidade, vocês nas análises de estabilidade chegam a inserir esse elemento, cobertura vegetal ou a própria vetiver, como um elemento na análise, seja
de alguma forma como reforço ou talvez até mesmo como uma sobrecarga ou não? Desconsidera e vem simplesmente como um elemento depois de proteção. E aí desconsidera por equilíbrio limite, tensão, deformação, por exemplo. Perfeito. Então, não, a gente acaba não considerando eles nesse efeito de grampeamento passivo justamente por uma carência de dados precisos que nos dê segurança nesse input do dado. Então, a gente sabe que isso ocorre, nós sabemos que isso favorece a estabilidade, mas nós deixamos isso como, vamos dizer assim, um fator de segurança a mais. Nós Uhum. acabamos não contemplando. O que nós fazemos muitas vezes é, dado o uso de biomanta e vegetação, que a gente desacelera o fluxo e favorece a percolação, às vezes fazer uma majoração da taxa de infiltração do solo, né, a consideração de infiltração, nos casos em que vai ser trabalhado, por exemplo, uma análise de percolação para poder identificar a estabilidade do maciço como um todo. Então, visto que eles desaceleram o fluxo e favorecem a percolação, essa percolação sendo maior, aumenta, por exemplo, a taxa de infiltração e pode ou não vir a impactar na análise de estabilidade. Mas do ponto de vista de resistência, a gente não considera isso atuando assim favorável à segurança. Bacana. E você tem mais ou menos uma ideia da magnitude de resistência à tração do vetiver? Eu já ouvi falar em torno de 70 MPa. Foi até por isso que eu fiz a pergunta, porque já até cheguei a ver um artigo de algum congresso, não sei se é Cobrai, que lá os autores testavam, né? Eles simulavam esse capim vetiver como um elemento de solo grampeado, como se fossem grampos instalados ali e verificavam com esse input dessa resistência alta à tração, qual que seria o impacto na estabilidade? A minha principal dúvida era em relação a como é que a gente simula isso no tempo? Daqui a um mês, qual que é o tamanho da raiz, né? Daqui a um ano. Então, é uma análise complicada de se fazer. Mas em termos de resistência à tração, você tem por alto agora alguma magnitude nessa resistência? Não, eu não teria isso, e acaba que isso também é muito relativo à capacidade de desenvolvimento articular, né? Então, a depender de solos e solos, a raiz ela consegue vamos dizer assim, se desenvolver mais ou menos. Então, na verdade, isso acaba, se for para ser considerado, eu até recomendaria fazer um ensaio de campo antes, né? Plantar ele, aguardar o tempo de maturação preconizado em projeto, fazer ensaios de arrancamento para poder, então, verificar. Só que é até difícil analisar isso, porque você teria que pensar também no contexto do qual que é o espaçamento dele nesse tipo de consideração, eu diria que é factível só para casos em que você faz o plantio do vetiver através do que a gente chama de enleivamento, né? Então, são distâncias, por exemplo, entre mudas de 60 centímetros, onde você vai ter praticamente toda aquela face ali do talude grampeada. Caso contrário, você vai ter uma distância muito grande entre elementos e corre o risco de, por mais que o sistema radicular dela faça um grampeamento, você não vai ter aquela aderência se expandindo para todo, vamos dizer assim, o talude, toda a zona de influência. Entendi. O Flávio perguntou: dá para considerar a freática abaixo das raízes do vetiver? Eu não entendi essa pergunta, considerar a freática abaixo das raízes, né? Porque É, a gente acaba tendo as freáticas dos contextos, né? O vetiver, como toda planta, ele acaba respirando. Então acaba que muitas vezes, quando a gente tem um talude que possa eventualmente estar saturado, a presença de plantas até ajuda no contexto de, vamos dizer assim, de secagem do solo, porque através da evapotranspiração ela bombeia essa água para fora, né? E acaba jogando isso para o ar. Agora eu não entendi a pergunta no sentido de a presença da raiz ter impacto na freática. então ela não teria um papel de segurar a umidade próxima às raízes, basicamente, Não, não. pelo contrário, porque a planta ela acaba respirando, né? Então ela acaba passando por esse Hum, processo de evapotranspiração. É evidente que a presença da raiz pode criar caminhos facilitados de percolação, como eu estava comentando. Então, no momento da chuva, eventualmente a presença de raiz pode facilitar a percolação, mas depois que esse evento cessa, a tendência é a planta ajudar a tirar a água do solo. entendi. Excelente. Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, são 2 minutinhos para as 9. Eu vou pedir para vocês que tiverem alguma dúvida, mandar para o Marco Aurélio. Pega aí o e-mail. Você tem algum contato pessoal, Marco, que você queira deixar no chat, deixar para o Tem pessoal? sim. Até mesmo para possíveis parcerias, para entrar em contato diretamente com vocês. Sim, tô colocando agora no chat aqui o meu telefone e o e-mail, que aí fica fácil. Às vezes tiver alguma dúvida, alguma questão, alguma parceria, como o Klinger bem comentou, estamos à disposição. O objetivo da Vertical
mais do que executar obras, é difundir a técnica, né? É realmente apresentar, porque nós acreditamos que boa parte dessas técnicas seriam muito bem aplicadas em diversos problemas que nós temos. Entendemos que as soluções e as diferentes técnicas existentes no mercado, elas não são tão competitivas, mais do que complementares. Então, a bioengenharia, né, a engenharia naturalística que a gente aqui apresentou, ela tem cenários em que ela se destaca, e infelizmente o que a gente verifica hoje é que ela ainda não está, vamos dizer assim, sendo amplamente praticada sequer nesses cenários. Então, que estamos aqui no contexto de difundir isso, porque essas técnicas elas acabam trazendo um impacto muito positivo ao meio ambiente, a todo o contexto da obra do entorno, além, né, claro, de serem muito eficientes, como a gente viu aqui nos mais diferentes casos. Espero que você tenha gostado dessa excelente palestra e aproveito para lembrar que estão abertas as inscrições para a nossa próxima turma, a quarta turma da pós-graduação em Geotecnia, com ênfase em estabilidade de taludes. Uma pós com 12 meses de duração, online e ao vivo, com aulas aos finais de semana, uma vez por mês, e você também pode assistir no formato gravado, caso não possa participar ao vivo. Então, o link para você conhecer essa pós e também fazer a sua inscrição está aqui na descrição desse vídeo. Entra, conhece lá todo o nosso programa, professores, condições de pagamento e eu te vejo do outro lado. Cara, hoje, que nem esse mês aqui, eu posso até falar, o faturamento, ó, é eu e foi a Hélida. Cara, passou dos 60 mil reais. Como eu comecei a mexer com terraplanagem, aparecia muitas obras que precisavam de contenção junto, precisavam de uma análise de estabilidade. Aí eu pensei, pô, eu vou unir o útil ao agradável. Como eu falo, eu vou aumentar o ticket médio com o meu cliente. E eu, como fui da primeira turma, eu digo que vale totalmente a pena. Vale totalmente a pena. Porque o conhecimento técnico, os profissionais, não é que nem essas, vamos dizer, universidades de hoje em dia, que o pessoal termina de estudar, de fazer faculdade, faz um mestrado e já começa a dar aula. Ali, todos os professores trabalham com isso, fazem isso. Sempre fui muito atrás. Falei, eu não vou fazer uma coisa que eu não tenho certeza. Mesmo que eu saiba, eu quero ter certeza de alguém que tem mais experiência que eu. Então, essa segurança que eu tive. E aí, eu já puxei um colega meu do escritório também para fazer a pós. Então, a gente já veio, falei, não, vamos fazer também, porque não preciso de ajuda, porque são 1.280 quilômetros de contrato. Só procurei saber como Entendi. faz, né? E ser reconhecido por isso financeiramente, graças a Deus, está sendo muito bom para o meu ego e para o meu bolso. Está sendo bom, muito bom, graças a Deus.